pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam com bastante saúde. Para quem ainda não me conhece, que eu acho difícil, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Para deixar essa aula mais inclusiva, eu também vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, um pouquinho abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa de duas cores, marrom nos braços e bege no meio. Ah, e também estou nesse lindo estúdio da Multirio, que é super colorido. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos. Mas você já deu uma olhadinha aí na nossa aula, no título da nossa aula, melhor dizendo? Lê lá comigo, vamos ler juntos. Tabelas e gráficos. Que linguagem é essa? Você já usou tabelas e gráficos? Por acaso você já recebeu na sua casa algum documento, alguma correspondência, alguma conta que tivesse tabelas e gráficos? É sobre isso que nós vamos falar. Tabelas e gráficos estão muito presentes no nosso cotidiano e às vezes a gente nem se dá conta disso. Pois é, tabelas e gráficos servem para facilitar o nosso entendimento sobre algum assunto. Através deles fica tudo mais fácil. A nossa compreensão é mais rápida. Só de olhar, a gente já tem as informações sobre o assunto que está descrito naquela tabela ou naquele gráfico. É isso mesmo. E você sabia que uma feirante que vendia pastéis na feira resolveu usar tabelas e também gráficos para poder falar sobre o preço de seus produtos e o porquê dos preços serem elevados? Pois é, o pessoal que reclamava do valor do pastel parou de reclamar assim que ela colocou um cartaz informando através de gráficos o motivo do aumento dos produtos que ela usa para a produção dos pastéis. Acompanha comigo essa história, olha que interessante. Feirante do Rio, que reajustava o preço do pastel só uma vez por ano, reclama da inflação. Tá tudo aumentando. A dona de uma barraca de pastel na zona norte do Rio teme quebrar uma promessa por causa da inflação. Semir Saraiva, que bate ponto todo domingo na Feira Livre do Caxambi, só reajustava seus preços uma vez ao ano, em dezembro. A gente está fazendo o possível, mas acredito que a gente vai ter que aumentar um pouco antes, porque não tem como manter. Está tudo aumentando, disse. A tabela de preços de Semir, pendurada em sua barraca, traz um anexo, um gráfico do IPCA até outubro de 2020, detalhado por segmento. À época, a inflação dos alimentos em 12 meses estava em 9,4%. E a feirante avisou a clientela que subiria seus preços no dia 5 de dezembro. No cartaz, a feirante informou os valores dos produtos e abaixo colocou um gráfico com os dados do IBGE, com a informação sobre o aumento no valor dos alimentos. Você consegue ver melhor nessa outra imagem? Olha aí. A gente tem os valores dos produtos que ela vende e abaixo um gráfico informando sobre o aumento dos produtos que ela utiliza para a produção dos seus pastéis. Eu acredito que foi uma forma muito interessante de justificar o aumento dos preços. Acredito que os clientes pararam de reclamar. Estava tudo ali, claro, com bastante nitidez. As informações estavam precisas naquela tabela e também naquele gráfico. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra situação semelhante, para exemplificar também outras situações com gráficos e tabelas. Acompanha comigo.
Zé vende pastéis na feira. Por mês, vende em média 200 pastéis. Então, a gente tem aí do lado uma tabela, onde nós temos os sabores dos pastéis, carne, queijo, frango com catupiry, pizza, carne seca com catupiry. E temos também os meses referentes a essa tabela, que são os meses de agosto, setembro e outubro. Abaixo dos meses, nós temos a quantidade de pastéis vendidos de cada sabor. Essa análise é importante porque ajuda o feirante a produzir quantidades de pastéis. Então, se ele vende mais um determinado sabor, é claro que a produção dele também será maior para aquele sabor. Então, quando a gente consegue sistematizar isso, fica muito mais simples. Mas existe uma outra forma de também representar essa facilidade no entendimento, que são os gráficos. Então, agora eu vou mostrar para vocês o gráfico que representa os mesmos números apresentados na tabela. Vamos lá? Nesse gráfico, nós temos o eixo na vertical, que representa a quantidade de pastéis vendidos. E abaixo, na horizontal, nós temos os sabores dos pastéis. Conseguimos perceber, através desse gráfico, de uma forma até mais nítida aqui na tabela, que os pastéis mais vendidos são de carne e queijo. E isso em todos os meses que nós realizamos essa pesquisa. E o menos vendido é o de carne seca com catupiry. Percebemos também que esse gráfico possui um título, Pastéis do Zé. Percebemos a fonte, ou seja, a origem da informação, que nesse caso é a venda de pastéis do Zé, as informações são dele mesmo. Os números, que são os dados do gráfico, e também a legenda, que nesse caso são os meses do ano. Azul para o mês de agosto, laranja para o mês de setembro e cinza para o mês de outubro. Pessoal, a gente encontra gráficos e tabelas principalmente em noticiários, quando a gente vê alguma reportagem sobre economia, não é verdade? Então, em casa, preparando essa aula para você, eu pensei no que eu poderia trazer de informações a respeito de gráficos e tabelas. E sabe o que eu encontrei? Olha aqui o que eu vou mostrar para vocês. Eu encontrei a minha conta de luz. Olha só que bacana. Eu tenho aqui uma conta de luz que está bem pequenininho aqui, mas se a gente observar, nós temos um gráfico de barras, onde mostra o consumo de vários meses. Olha que interessante. Viu aí? Só que essa conta é uma conta bem antiga. Eu também tenho uma outra conta que eu achei que essa aqui é bem mais recente. Dá uma olhada comigo nessa conta, por favor. Ah, olha aí. Eu tenho aqui uma tabela. Que interessante, né? Primeiro a gente recebia a conta num formato onde a gente tinha um gráfico e agora a gente também tem as mesmas informações, só que apresentadas como tabela. Interessante. Bom, pessoal, mas agora eu vou apresentar para vocês outras informações para a gente analisar. Uma situação fictícia, mas também a respeito do consumo de energia. Dá uma olhada comigo. Temos aí o consumo de energia do ano anterior até esse ano, de setembro a setembro. Então, em setembro, o consumo em quilowatts foi de 189, outubro 199, novembro 211 e daí por diante. Nós temos todas essas informações aí nessa tabela. Lembrando que a tabela possui título, colunas e também linhas. Então, nas linhas nós temos os meses e o consumo de cada mês. Agora, eu apresento para vocês as mesmas informações
só que através de um gráfico. Olha só que interessante. A visualização é muito mais rápida, você não acha? Eu consigo observar, através da análise desse gráfico, que o maior consumo de energia aconteceu nos meses mais quentes. Dá para a gente ver aí o mês de janeiro, fevereiro, março. Talvez porque a gente ligue mais ventilador, talvez porque a gente abra a geladeira mais vezes. Então, tudo isso está relacionado a esse consumo maior. E conseguimos analisar também que os meses de junho e julho o consumo foi menor, talvez por conta do frio, não é? Pessoal, preparei também mais uma situação para a gente analisar através de tabelas e gráficos. Olha só que interessante. Eu fiz uma pesquisa em alguns supermercados, que eu chamo de supermercados X, Y e Z, só para exemplificar, da compra de alguns produtos. É uma situação fictícia, né? Mas vamos acompanhar comigo como é que ficou essa pesquisa. Vamos lá. No supermercado X, a gente encontrou como resultado da minha pesquisa o valor de R$600 caso eu fizesse a compra dos produtos que eu relacionei na pesquisa. No supermercado Y, o resultado da minha pesquisa foi de R$700. E no supermercado Z, ficou um pouco mais barato, R$510 se eu comprasse todos aqueles produtos que eu pesquisei. Então, aqui a gente tem a tabela. Então, cada linha da tabela está representado aqui e as colunas, né, com o local e também com os valores. Viu? Bem simples, né, pessoal? Quando a gente fala sobre o que é tabela. Agora a gente vai montar um gráfico a partir das informações dessa tabela. Olha só, eu tenho aqui o supermercado X. No supermercado X, o cálculo total da minha pesquisa foi de R$600. Então, ó, eu tenho aqui nesse eixo os valores e no outro eixo eu tenho os supermercados. Então, vamos lá, R$600 está nessa linha aqui, não é mesmo? Então, o que eu faço? Eu posso acompanhar aqui esse desenho produzindo aí um gráfico de coluna. Olha só essa minha coluna como é que ficou. Agora eu tenho também o supermercado Y. Nesse supermercado, o valor já ficou um pouco maior, ficou de R$700. Então, aqui eu acompanho a linha e, ó, 700 está aqui. Então, vamos lá. Opa! Então, a minha outra coluna ficou dessa forma. E o supermercado Z? 510. 500 está aqui, mas é um pouquinho a mais, né? Então, vamos supor que seja mais ou menos aqui. Então, vamos lá. Vou botar um pouquinho mais para cá, né? 510. Olha só. Então, eu tenho aqui a representação do meu gráfico. Assim, fica bem simples da gente visualizar aonde foi mais barato, não é mesmo? O mais barato foi o supermercado Z. Só de olhar, rapidamente, a gente já tem toda essa informação. E aí, gostou? Simples assim, não é? Bom, pessoal, então agora a gente já está no final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Em resumo, o que nós falamos na aula de hoje? Nós falamos que gráficos e tabelas facilitam o nosso entendimento sobre diversos assuntos. Comecei apresentando a situação a respeito de uma feirante que se usou desse recurso para facilitar o entendimento de seus clientes, não foi? Apresentei para vocês também situações de gráficos e tabelas através das minhas contas de luz. E a gente pode até perceber que as contas mais antigas a gente tem um tipo de informação e nas mais novas as mesmas informações, mas apresentadas de outra forma. Interessante. Construímos também um gráfico lá no quadro. Eu acho que agora vai ficar simples de você fazer análises sobre gráficos e também sobre
as tabelas. É isso, pessoal! Eu espero que você tenha gostado. Sugiro que você converse com seu professor, com a sua professora, a respeito dos assuntos que nós falamos aqui. E eu fico por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!